Eu acho que eu vou precisar de mais água, porque eu já bebi metade do copo logo no início. Eu acordei com uma sede só. Irmãos, glória a Deus por essa noite, não, né? Por essa manhã. Eu estou trazendo essa palavra para vocês com muito temor no meu coração. Eu sempre falo isso, né, irmãos? Mas tem dias que você acaba tendo mais temor ainda, mais do que você, obrigada, minha querida, mais do que você já tem, por causa da natureza da mensagem, por conta daquilo que Deus, Ele compartilha com a gente, aquilo que Deus, Ele vai falando aos nossos corações. E quando o Senhor, Ele começa a trabalhar, né, no meu coração, Ele me dá às vezes, Ele me dá uma visão mais ampla daquilo que Ele quer fazer através da minha vida, através da nossa vida. E isso vai trazendo mais temor ainda, porque aí aquele senso de responsabilidade que você já tem, ele aumenta ainda mais, não é verdade? Então, eu quero que você, eu sempre peço isso, eu gostaria que você ficasse bem atento essa manhã, evitasse, né, se movimentar, conversar, fazer barulho, né, para a gente não espantar a unção. Vou estar sempre falando isso para vocês, né, para a gente não espantar a unção, para a gente não comprometer mesmo aquilo que o Senhor, Ele pretende fazer, aquilo que Ele deseja fazer. Amém, irmãos? Eu quero que você abra comigo, a gente vai abrir alguns textos agora, e logo em seguida, então, muito obrigada, está muito melhor. Obrigada, meninos, cavalheiros. E logo em seguida, então, nós vamos discorrer na mensagem que o Senhor colocou no meu coração, amém? 1 Pedro, eu quero começar por 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, a Bíblia vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui nós estamos vendo, queridos, que nós fomos chamados para proclamar as virtudes do nosso Pai. Amém? Você pode repetir comigo? Eu fui chamado para proclamar as virtudes do meu Pai. Nós fomos chamados para isso. A Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para proclamar as virtudes do nosso Pai. Amém? Atos 1:8, a Bíblia vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, Atos 1:8 está dizendo que nós receberíamos poder, isso já aconteceu, amém? Nós já recebemos esse poder, nós já recebemos essa unção, esse poder para darmos testemunhos de Cristo, amém? Então, repete comigo: eu fui ungido para ser testemunha. Eu fui ungido para dar testemunho do Evangelho. Amém, irmãos? 1 Timóteo 3, lá no 14 e no 15, a Bíblia vai dizer: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Olha só, irmãos, de como se deve proceder na casa de Deus. E ele fala que é a igreja do Deus vivo. E ele diz que essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, olha só, o apóstolo Paulo, o interesse dele, né, o intuito dele: olha, eu vou escrever essas coisas esperando ver vocês em breve, mas olha, se eu tardar, se eu demorar a chegar, eu preciso que essa mensagem chegue até vocês. Essa mensagem não pode ser uma mensagem tardia para vocês. Então, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, há um procedimento que eu e você devemos ter na
casa de Deus. E aí ele diz que é a igreja do Deus vivo. Então, eu quero dizer para você, eu e você somos a igreja do Deus vivo. E como igreja do Deus vivo, existe um proceder, existe um procedimento que eu e você devemos ter. Amém? E ele continua dizendo, e essa frase tem ardido no meu coração há alguns meses, né? E toda vez que eu estou escalada, eu tenho a expectativa de trazer a bendita, né? E bendita mesmo, mensagem para vocês, um amor chamado igreja local. Amém. Você não tem noção de como eu estou, sabe, com muita expectativa para ministrar essa mensagem para você. E eu sei que está chegando o tempo dela. Amém? Mas uma das frases que arde no meu coração, nesse tempo que eu tenho meditado sobre a igreja local, estudado sobre a igreja local, é isso: coluna e baluarte da verdade. Então ele está dizendo que nós somos a igreja do Deus vivo. Ei, nós não somos a igreja do Deus morto. Deus não é morto. Ele não é morto, Ele não está morto, Deus está vivo. Amém? Então você faz parte de uma igreja viva. Amém? E ele fala coluna e baluarte da verdade. E esse coluna e baluarte da verdade significa que a igreja é a instituição divina encarregada de sustentar, proteger e proclamar a verdade de Deus no mundo. Tá bom para você? O que você é? O que nós somos? Eu vou repetir. A igreja, ela é a instituição divina encarregada de sustentar, proteger e proclamar a verdade de Deus no mundo. Irmãos, eu e você estamos... sobre mim e você está esse encargo. Amém. Eu e você devemos sustentar, proteger e proclamar a verdade de Deus no mundo. E deixa eu te dizer, isso não se faz com uma postura omissa. Amém? Existe um texto na palavra que tem por título a grande comissão, não a grande omissão. Amém? É a grande comissão, não a grande omissão. Então, proteger, sustentar, proteger e proclamar a verdade de Deus no mundo não se faz, irmãos, com uma postura omissa. Amém? Mateus 16, 18, a Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja precisa ser uma igreja posicionada nessas verdades. Nós precisamos estar posicionados nessas verdades. Uma igreja posicionada não teme. Uma igreja posicionada crê na palavra e anda de acordo com a palavra. Uma igreja posicionada, irmãos, não escolhe no que ela irá se posicionar. Ela não escolhe, eu vou me posicionar sobre isso, mas eu não vou me posicionar sobre aquilo. Não. Uma igreja posicionada, ela se posiciona independente do tema. Ela se posiciona independente dos BOs. Ela se posiciona. Porque ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é a instituição divina que está encarregada por sustentar, proteger e proclamar as verdades, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Você está comigo? Então eu dei toda essa introdução. Por quê? Porque hoje eu vou abordar um tema extremamente sensível com você. Hoje eu vou abordar aqui um tema, irmãos, que tem calado muitos líderes cristãos. E não só líderes cristãos. Um tema que tem calado muitos da igreja. Muitos de nós da igreja nos calamos diante desse tema, por medo e por covardia. Só que eu quero te dizer, irmãos, porque os bons têm se calado, o diabo tem ganhado território. Porque os bons têm se omitido, porque os bons têm se acovardado, porque os bons têm deixado com que medo
os paralise, o diabo tem ganhado território. O diabo tem feito a festa. E, pasme você, tem feito a festa até mesmo na família cristã. Mas isso é por falta de posicionamento. Isso é por falta de tudo aquilo que nós vimos até aqui. Isso é por falta, irmãos, da igreja ficar calada diante dos BOs que estão acontecendo no mundo. Diante das medidas que o mundo tem tomado para preparar o caminho para o anticristo. Só que deixa eu te dizer, o anticristo não se manifestou ainda porque a igreja está na terra. Cássia fala sobre uma frase que eu sempre falo, especialmente quando eu ensino a autoridade do crente. Irmãos, não é o diabo que é a pedra no nosso sapato. Nós que somos a pedra no sapato do diabo, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que sobre a sua vida existe um poder tão extraordinário que ele treme quando você acorda. Que o diabo se assusta quando você se levanta e vai para o seu quarto de oração. Porque ele sabe que um crente posicionado desfaz as suas obras. Então, meu amigo, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar e você precisa se posicionar. Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E sabe, irmãos, não sei se você sabe, não sei quantos de vocês sabem, mas esse mês, o mês de junho, é um mês que é dedicado no mundo inteiro e falado, dito no mundo inteiro, que é o mês do orgulho LGBT. Você sabia disso? Não, né? Todo mês de junho é um mês dedicado ao movimento do orgulho LGBT. E pasme você, irmãos, 57% de famílias cristãs já aceitam 57% de famílias de crentes já aceitam a homossexualidade na sua casa. Você acredita nisso? Só que eu estou aqui para te dizer que isso é errado, isso é pecado, isso fere Deus. E eu e você precisamos nos posicionar como igreja. Como coluna e baluarte da verdade. Antes que isso entre na nossa casa, na nossa igreja. Você está comigo? Isso o quê? Pessoas? Não, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de um movimento. Eu estou falando de uma ideologia maligna. Nascida no coração de Lúcifer, que é a figura do próprio orgulho na palavra de Deus. Então eu e você não podemos nos calar diante disso. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque eu estou dentro de uma igreja, o Estado é laico, ainda temos liberdade religiosa. Eu estou pregando para as minhas ovelhas a palavra de Deus e eu não tenho medo. Amém, irmãos? Então, orgulho de quê? Eu te pergunto. Orgulho de quê? Mês do orgulho. Um movimento anticristão, uma ideologia maligna que tem como principal, irmãos, principal alvo as famílias tradicionais. Que tem como principal alvo as nossas crianças. E eu quero que você entenda a diferença entre o movimento LGBT e a opção sexual de cada um. E para isso, eu quero que você... Mas antes, deixa eu te... Não, vamos lá. Eu trouxe 2 vídeos para nós vermos. Então, eu vou te mostrar dentro desses 2 vídeos a diferença entre o movimento, a ideologia e alguém que a opção sexual dela, ela opta para se relacionar com o mesmo sexo. Ah, Michela, tem muita diferença, tem muita diferença. E essa diferença faz, então, com que uma coisa seja certa, outra coisa seja errada? Não, tudo é errado. Tudo é errado, irmãos. A diferença não está no erro, no pecado. É pecado, mas a diferença está na motivação do coração.
A diferença está nisso. Então, eu quero que a Luana, por favor, solte o primeiro vídeo para mim, por favor. Dá uma pausa, por favor, e volta, Luana, para mim. Tá no máximo? O volume? Não, pode botar no máximo para que as pessoas, para que a gente consiga escutar bem. Como a gente vem comemorando o orgulho gay que fizemos ao longo dos últimos anos, ainda há trabalho a ser feito. Então, para aqueles que ainda estão contra a igualdade de direitos, deixo uma mensagem para vocês. Você acha que somos perversos. Você luta contra nossos direitos. Você diz que todos nós levamos vidas que você não pode respeitar. Mas você está apenas assustado. Você acha que vamos corromper as suas crianças se a nossa agenda política não for abolida. Engraçado, dessa vez, você está certo. Nós vamos converter as suas crianças. E isso vai acontecer aos poucos, discreta e sutilmente. Você mal vai perceber. Você pode mantê-los fora das boates, alertá-los sobre São Francisco. Faça usar calças formais, nós não nos importamos. Vamos converter as suas crianças. Vamos fazê-los tolerantes e honestos. No começo, eu não entendi o porquê você ficaria com tanto medo de nós transformarmos os seus filhos em aceitar pessoas carinhosas, mas agora eu entendo o porquê de você achar isso um problema. Assim como você se preocupou, eles vão mudar os seus grupos de amigos. Você não vai aceitar os lugares que eles frequentarão à noite. Aos protestos. Você vai ficar enjoado quando eles começarem a achar as coisas online que você deixou fora do alcance deles. Tipo informações. Adivinha só? Você vai ficar bem. Nós vamos converter as suas crianças. Todos eles. Não tem como escapar. Porque até a vovó gosta da RuPaul. E o mundo vai se tornando mais amável. E mais gay do que a geração Z Grindr. Aprenda a amar, aprenda a fazer pose e encare o seu destino. Nós vamos converter as suas crianças. Alguém tem que ensiná-los a não odiar. Vamos atrás deles. Vamos atrás dos seus filhos. Seus filhos vão aprender sobre equidade e justiça sobre os outros. Seus filhos vão aprender a converter todos seus irmãos e irmãs. Então, em breve, estamos quase certos disso. Seus filhos vão começar a converter você. A agenda gay vai chegar na sua casa. A agenda gay está aqui. Mas você não precisa se preocupar, porque se algo ruim acontecer, estaremos do seu lado. Porque o mundo precisa de mais orgulho gay. A agenda gay. Vamos lá, tente participar do orgulho gay. Nós vamos converter as suas crianças. Então, converteremos você. Liberte-se dos seus medos interiores. Embora você não saiba, é libertador. Vai conhecer São Francisco. Vamos lá, vamos aumentar esse som. Você vai até esquecer que esteve chateado. Nós vamos converter as suas crianças. E você será um aliado. Pode colocar o vídeo 2, por favor.
Meu nome é Scott Nugent e eu sou 100% medicalmente transicionado, um homem trans firmemente contra as transições médicas de crianças. Estou diante de vocês hoje não como homem trans, não apenas como uma voz na multidão, mas como uma mãe. Uma mãe que deu à luz e carregou uma vida. Um ser humano que viveu algo que não desejaria a nenhuma criança desta nação, ou qualquer outra, a transição médica. Estou diante de vocês hoje no Canadá com uma verdade simples, e essa verdade é que ela não se dobra, uma verdade que não muda, uma verdade que não teme o barulho do momento. E essa verdade é a seguinte: não podemos mudar os nossos sexos, e a transição médica não cura nada, ela apenas acrescenta problemas médicos e mentais. E estamos apenas começando a entender devido à natureza experimental desse processo médico-cosmético. Nenhuma quantidade de remédios, nenhuma quantidade de cirurgias, nenhuma quantidade de crença pode reescrever aquilo que foi escrito em nosso próprio ser, o nosso sexo. E ainda assim aqui estamos, em um tempo em que crianças estão sendo ensinadas que nasceram no corpo errado, em um tempo em que a confusão é chamada de identidade, em um tempo em que o desconforto é tratado não com compaixão, mas com prescrições. E eu digo isso a vocês hoje, isso não é compaixão, isso não é cuidado, isso não é justiça. Isso é outra coisa. Meu conhecimento sobre um processo que é pouco conhecido criou um fogo dentro de mim. Um fogo que luta para destruir os absurdos e acelerar o processo de conscientização sobre a realidade da transição médica, que está mutilando uma geração inteira de crianças aqui no Canadá e ao redor do mundo. Uma floresta ardente de mentiras precisa queimar para revelar a verdade. Um fogo para conscientizar o Canadá e encher os protestos de pessoas gritando que as crianças não estão doentes, como elas estão. Elas estão lindas, onde os homens femininos são celebrados, mulheres masculinas são reverenciadas. Todos os que estão entre os extremos são aceitos, onde a verdade e a tolerância é praticada, onde a terapia de conversão de um garoto gay afeminado não é transicionado para uma mulher hétero imaginária, onde uma garota masculinizada é celebrada. Há um fogo dentro de mim de que um dia olharemos para uma criança diferente e dizer: não há nada de errado com você. Você é perfeita, necessária, querida, do jeito que você é. Um fogo de que um dia protegeremos os mais vulneráveis entre nós e não vamos transformar eles em pacientes para o resto da vida. Porque, sejamos honestos, existe um custo. Um custo que não é apenas em dólares, embora os bilhões estejam crescendo, financiando ONGs e influenciadores de redes sociais, a elite de 1% da nossa sociedade drenando dólares de pessoas que não entendem o que estão promovendo ou para o que elas estão doando. Os dólares não estão apenas no campo médico, eles estão enraizados em uma nova estrutura de como nos comunicamos hoje como seres humanos, as redes sociais. Um novo mercado cujo retorno financeiro visa adoecer as nossas crianças de corpo, alma e mente. O custo está nas vidas. O custo está em futuros destruídos. Chocante, né, irmãos? Muito chocante. Mas isso aconteceu enquanto a gente estava, calados. Isso foi crescendo enquanto a gente, eu não vou me meter com isso, não. Eu não vou falar sobre isso, não. Eu não vou me indispor, não. Eu vou ficar calado quando aquele meu colega do trabalho disser. Eu não vou falar nada, não. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E o intuito é alcançar as nossas crianças. Então, eu quero te falar a diferença entre a ideologia, né, o movimento LGBT, da opção sexual, do relacionamento homoafetivo. Você viu um vídeo onde é pura ideologia, e é uma ideologia disfarçada. Então, são palavras doces, uma música envolvente, divisão de vozes, não é verdade? Uma coisa bem acolhedora e uma música que é um chicletinho para uma criança, por exemplo. Pegar e ficar cantando, ficar repetindo, e aquilo sendo formado dentro dela. Mas, então, o intuito é esse, é alcançar as crianças, o intuito é desconstruir a família, esse é o intuito do movimento. Agora, e a pessoa que ela tem a opção sexual dela é para o mesmo sexo. Essa pessoa, ela não pratica a mesma coisa que o movimento.
O que ela quer? Ela quer o direito dela se relacionar com alguém do mesmo sexo. E deixa eu te dizer, ela tem esse direito, que a vida é dela. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não é verdade? E assim, irmãos, Deus, ele deu o livre-arbítrio para as pessoas. Deus não obriga ninguém a adorá-lo, Deus não obriga ninguém a amá-lo, Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga. Entende? Então, o movimento, ele é uma imposição. O movimento, ele quer impor que agora todo mundo tem que viver desse jeito, que eles querem viver. Então, eles estão criando políticas, eles estão criando meios para quê? Para que a sociedade se molde ao padrão deles. Então, se você for conversar com pessoas que vivem uma questão homoafetiva, eles não são contra a família tradicional, eles não são a favor, né, da família tradicional, a favor que, né, ela seja desconstruída. Um casal homoafetivo, eles são totalmente contra a sexualização das crianças. Eles são contra, né, ensinar ideologia de gênero nas escolas. Mas o movimento não. Por quê? Porque a gente não está falando de um movimento bonzinho. Nós não estamos falando de um movimento inofensivo. Nós estamos falando de um movimento que tem como bandeira o orgulho. E como eu falei para vocês, a figura do orgulho na palavra é Lúcifer, o anjo caído. Então, é um movimento que nasceu no coração do diabo. É um movimento diabólico, que o único intuito desse movimento é a desconstrução daquilo que Deus fez. Então, é um movimento que ofende Deus. É um movimento que ataca diretamente Deus. Michela, e o casal homoafetivo não ofende Deus? Irmãos, ofende Deus, mas o que eu quero que você entenda aqui hoje é a diferença de uma coisa e de outra. A gente precisa entender a diferença, entende? E a gente precisa, como igreja, se posicionar, orando, principalmente. Principalmente orando, por quê? Porque a minha filha não vai conhecer São Francisco, a minha filha não vai se converter a isso, a essa ideologia. Amém, irmãos? As nossas crianças não vão ser tragadas. Agora, quando você olha para... Não sei qual é o seu sentimento ao assistir os 2 vídeos. O primeiro vídeo te causa revolta. Ao passo que o segundo vídeo... eu tive compaixão daquela mulher. E ela foi uma pessoa que foi tragada pela ideologia. Ela é uma pessoa que foi enganada pela ideologia. Por quê? Por que a gente precisa falar isso como igreja, irmãos? Porque eles são muito bons em agregar pessoas. Eles são muito bons em dar a pessoas um sentido. Em pegar pessoas jovens que se sentem solitários, que se sentem um peixe fora d'água, e levar eles para uma tribo, levar eles para uma família, levar eles para um lugar de pertencimento. Enquanto nós, quando alguém entra, um homem entra vestido de saia na igreja, a gente repele. A gente não ama, a gente repele, a gente olha de cara feia. Mas eles não, pode vir. E aí... todo ser humano, ele quer o quê? Pertencimento. Ele quer se sentir pertencente, ele quer se sentir acolhido. Mas nós, igreja, irmãos, falhamos muito. Enquanto a gente estava preocupado com o tamanho da saia de um, enquanto a gente estava preocupado com isso, com aquilo outro, com quem vai pregar hoje, com quem, né, foi promovido pelo pastor, o diabo fez isso aí, ó. E a gente, dentro da igreja, sabe, muitas vezes se engalfinhando, vivendo uma vida totalmente à parte do Evangelho, de fofocas, de disse-me-disse, de carnalidade, de insubmissão, e o diabo fazendo isso aqui. Só que deixa eu te falar, a Igreja de Jesus é a única instituição divina capaz de sustentar, proteger e proclamar a verdade de Deus no mundo. Só eu e você. Isso aqui não vai ser desconstruído. Não vai, pelo contrário, só vai crescer. Mas eu e você devemos, irmãos,
onde nós estivermos, nos levantar em oração e posicionamento, para que isso não cresça na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua parentela. Então, a diferença é gritante de uma coisa e outra. O primeiro vídeo você sente, sabe, aquela revolta. Por quê? Porque é um vídeo que, embora tenha as palavras doces, o docinho, e você vê que eles colocam, o movimento coloca a igreja como o problema. A única instituição que pode resolver o problema se tornou o problema. Eles nos colocam como o problema. Então, precisa marginalizar a igreja. Precisa tirar da igreja a humanidade. Então, as pessoas não podem ver humanidade em nós. Nós somos simplesmente, nessa ideologia, nós somos pessoas intolerantes. Somos pessoas intolerantes, somos pessoas que somos contra o amor, nós somos pessoas que somos contra a alegria, a felicidade, a liberdade, quando na verdade é o oposto. Nós fomos cerrados ao meio, nós fomos mortos a fio de espada, nós fomos jogados vivos em piche, queimando, fervendo. Nós fomos decapitados. Fomos crucificados de cabeça para baixo. E ainda assim, o nosso Senhor diz, ame. Ainda assim, o nosso Senhor disse, ame. Amem os que perseguem vocês. Amem os que matam vocês. Nós fomos lançados na cova dos leões. Fomos lançados, irmãos, em shows de espetáculos, como no Coliseu. No tempo de Nero, ele queimou toda uma cidade para culpar os cristãos, para que a hostilidade contra os cristãos fosse grande. Fomos embalados como velas e queimados e colocados como postes em cidades. E ainda assim, o nosso manual de vida nos manda amar essas pessoas. Então, nós não estamos aqui, irmãos, contra pessoas. Eu não estou pregando contra pessoas. Eu estou pregando contra uma ideologia maligna que não vai entrar na minha casa, não vai entrar na minha igreja, não vai entrar na minha família, não vai alcançar a minha filha. E eu estou dizendo para você que nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. No domingo passado, dia 7, na Avenida Paulista, foi palco da 30ª parada do Orgulho Gay. Sabe quantas pessoas tinham lá? Eu fui olhar. No horário de pico, tinha 36,8 mil pessoas na Avenida Paulista. Entre essas pessoas, irmãos, que estavam lá, tinham inúmeras crianças. E crianças já transicionadas. Então, essa mãe, que é um homem trans, mas que deu à luz a uma criança e transicionou a sua criança, ela está hoje combatendo o movimento. Ela hoje está combatendo com propriedade, porque ela viveu e a sua criança viveu. Ela está combatendo o movimento. Ela está combatendo, então, aquilo que eu estou dizendo para você que é maligno, que a gente não pode ter como inocente, que a gente não pode, irmãos, se calar, não podemos. Então, hoje eu quero trazer para a igreja um olhar de responsabilidade, de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso, irmãos, não se faz com medo. Isso não se faz calado, isso se faz se opondo a tudo aquilo que é pecado. João Calvino disse, um cachorro late quando o seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse a verdade de Deus ser atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Vou repetir.
Um cachorro late quando seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse a palavra de Deus sendo atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Não seja covarde. É sua responsabilidade defender a fé. É minha responsabilidade defender a fé. Nós precisamos sair em defesa da fé. Deus não precisa, Michela, que a gente defenda Ele. Sim, nós precisamos defender a fé. Foi isso que os nossos irmãos, que foram cerrados ao meio, que foram lançados no fogo, que foram lançados em covas de leões, que foram mortos a fio de espada, que foram jogados num caldeirão de fogo, fizeram, defenderam a fé. Defenderam a fé. Então, irmãos, nós precisamos defender a fé, porque foi por meio da defesa da fé que o legado chegou até mim e você, que a fé chegou até mim e você, que um legado chegou até mim e você. Então, eles não foram cerrados ao meio à toa. A palavra chegou até mim. A palavra chegou até você. A palavra chegou até a tua casa. A palavra chegou até a tua família. A palavra, ela te tirou, o conhecimento da palavra te libertou do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho do amor de Deus. Então não se engane não, irmãos, o tempo não vai chegar. O tempo chegou onde ou você defende a sua fé ou você vai se tornar conivente com o pecado. Nós estamos diante, irmãos, disso. Eu trouxe para você essa manhã, eu quero que você entenda, irmãos, essa manhã, que enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas ordinárias, que enquanto nós estamos muitas vezes distraídos, que enquanto nós estamos acordando cedo, dormindo tarde, não dando tempo para um devocional, não tirando o nosso tempo de oração, negociando, irmãos, a nossa vinda na igreja, existe uma agenda que não dorme, avançando. E eu e você somos as únicas pessoas que podem mudar a vida de outras. Aquilo que nós carregamos é a única verdade. Você ouviu essa mulher falando, não existe outra verdade, a única verdade é essa, não tem como mudar. Não tem. Então, nós estamos ainda num país laico, ainda com liberdade de culto, mas existe uma hostilização, irmãos, contra a nossa fé, nesse tempo, por meio de uma agenda política. Então, o Estado é laico, existem leis que nos guardam, mas aí o que até mesmo o Estado faz? Usa da secularidade para poder hostilizar a gente. Em relação à lei, eles estão protegidos. Mas então a gente tem que usar outros meios para poder acabar com a raça deles. Então usa da secularidade. Usa de influenciadores, usa de empresas, de bilionários, milionários, para poder hostilizar a nossa fé. Então a nossa fé ela tem sido ridicularizada. Amém, irmãos? Então, hoje, eu vou abrir aqui um parêntese para vocês. Hoje, a nossa fé está sendo atacada, e isso no Brasil. Não é fora. Nós estamos sofrendo perseguições no Brasil, no Estado que é laico. Então, nós estamos sendo atacados, ridicularizados, e ninguém fala nada. Ninguém se posiciona. Quando pessoas do movimento se levantam e falam em alto e bom som, eles pensam que nós queremos acabar com a família tradicional, e é isso mesmo, nós queremos. Você está comigo, irmãos? Então, eles têm falado, o movimento tem falado que a igreja ela precisa ser extirpada. Sabe o que significa isso? A palavra extirpado significa algo que foi arrancado pela raiz, removido por completo ou eliminado. É isso que eles querem que aconteça com a gente. Então, eles falam que a Bíblia ela precisa ser extinta. E ninguém se opõe a essa intolerância nas redes sociais. Poucos líderes religiosos com influência, com voz, se levantam para poder se colocar contra. Eu vejo poucos.
Por quê? Porque nós, infelizmente, estamos numa era, irmãos, onde os líderes religiosos, que têm muita voz, se preocupam muito mais com algoritmo do que com vidas. Se preocupam muito mais com números de seguidores que vão perder, se preocupam muito mais com cancelamento do que com vidas. Mas deixa eu te falar, cancelamento não é de agora, Jesus foi cancelado. Jesus foi cancelado porque ele confrontou o pecado. Jesus foi cancelado porque ele falou a verdade. Deixa eu te dizer, não tem para onde eu e você correr. Ou você, irmãos, vive uma vida cristã integralmente, radicalmente nesse tempo, ou você vai ser conivente com o pecado. Então, a Bíblia precisa ser extinta. Ninguém se opõe a essa intolerância religiosa, porque isso é intolerância religiosa. Apologia, hoje, eu vejo influenciadores fazendo apologia à morte de cristãos no nosso país. E ninguém se opõe falando que isso é errado. Mas se algum cristão fala numa pregação e eles pegam um corte, distorcem o contexto, vira um absurdo. Se algum cristão faz o que eu estou fazendo hoje aqui, prega, e eu vou repetir, eu estou numa igreja evangélica, numa igreja cristã, pregando para pessoas que acreditam na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, essa palavra não é para você. Se você não acredita na mensagem de Cristo, essa palavra não é para você. Eu estou pregando para crente, eu estou pregando para quem crê. Eu estou pregando como líder na minha igreja para as minhas ovelhas, ensinando a elas a palavra. Amém, irmãos? Então é por isso, ainda dentro do parêntese, que você que é crente, você precisa ver muito bem direitinho quem você vota. Para que você não se pegue votando naqueles que defendem e apoiam a sua extinção. Amém, irmãos? Então, o que é isso aqui que eu fecha parênteses? O que é isso que eu estou falando aqui para você? Isso é o cerco se fechando contra a igreja. E eu te pergunto, se nós nos calarmos, se nós nos acovardarmos, o que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? O que vai ser das próximas gerações, irmãos? Então, eu estou aqui para te encorajar a não se acovardar. Não se acovarde. Em toda a história da Bíblia, a igreja nunca perdeu, porque Deus nunca perde. Deus nunca perde, Deus não conhece derrota. Deus nunca perde, irmãos. Sim, nós fomos cerrados ao meio, fomos mortos a fio de espada, fomos perseguidos, fomos lançados em covas dos leões, mas em meio às perseguições a igreja continuou crescendo, a igreja não parou, porque nada para a igreja de Jesus. As portas do inferno não vão e não podem prevalecer contra a igreja. Prevalecemos e chegamos até aqui. Irmãos, nós precisamos prosseguir nas mesmas pegadas nos nossos irmãos e deixar um legado para as próximas gerações. Chegou até nós esse encargo. Chegou até nós essa incumbência. Você não está aqui à toa, você não é um acaso. Você não nasceu nessa era, nesse tempo, nessa época à toa. Chegou até você um encargo que um dia chegou naqueles que deram as suas vidas pela missão. Chegou a hora de nós darmos a nossa vida pela missão. Chegou a minha vez, chegou a sua vez. A gente gosta de dizer que chegou a nossa vez de ficar rico, né? Chegou a sua vez de ficar rico, chegou a sua vez de prosperar, chegou a sua vez disso, chegou a sua vez daquilo. Irmãos, estou dizendo, chegou a sua vez de, se preciso for, morrer pelo Evangelho. Chegou a minha vez de, se preciso for, defender a minha fé. Custe o que custar, até mesmo com a minha vida, com a minha liberdade. Já tentaram nos calar, não prevaleceram, não prevalecerão. Já tentaram, irmãos, acabar com a gente. Mas quanto mais éramos perseguidos, mais crescíamos. Mais crescíamos.
Amém? Então, o que nós vamos fazer? Eu quero repetir de novo, nós vamos nos calar? Nós vamos nos acovardar? Nós vamos, irmãos, dar desculpas? Nós vamos pegar versículos na palavra e usá-los para sustentar a nossa covardia? Porque nós somos tão bons nisso. Pegar versículos para sustentar a nossa covardia. Para dar desculpas e sustentar a nossa covardia. E aí a gente fala, Deus é amor, Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Jesus amou a todos, então nós precisamos amar também. Sim, irmão, Jesus amou a todos, mas Ele não foi conivente com o pecado. Jesus amou a todos, mas Jesus confrontou o pecado. Jesus apontou o caminho da santidade. E Ele disse, vai e não peques mais. Quantas foram as vezes? Filha, filho, você ficou livre do seu mal. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, Jesus nunca foi conivente com o pecado. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo, 2 Timóteo 3. Nós vamos ler do 1 ao 5, que diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, irmãos, tendo forma de piedade, nós vamos converter as suas crianças, porque você prega ódio, e elas precisam ser tolerantes. Elas precisam conhecer a liberdade, elas precisam conhecer a justiça, elas precisam conhecer o amor. Forma de piedade. Aquele discurso politicamente correto, mas cheio de orgulho, cheio de pecado, cheio daquilo que fede as narinas do Senhor. Cheio daquilo que ofende. Isso aqui, irmãos, que a gente acabou de ler, é o retrato do orgulho. Foi isso que o orgulho fez com a humanidade. O orgulho diz, eu não preciso de Deus, eu sou dono do meu nariz, meu corpo, minhas regras, eu posso ser o que eu quiser. É isso que eles falam. Era isso que eles estavam fazendo no domingo passado, lá na Paulista. 36,8 mil pessoas, entre elas inúmeras crianças. Gritando isso aqui, eu posso ser o que eu quiser. Eu sou o Deus da minha vida, eu não preciso de Deus. Figura de Lúcifer. Isaías 14, no 13, a Bíblia vai dizer, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ideologia, irmãos, é anticristã e ela está ganhando força, cada vez maior. E o seu único intuito, repito a você, é destruir, desconstruir a família e doutrinar as nossas crianças. Então, nós devemos sim, irmãos, amar as pessoas, isso é bíblico, mas nós devemos nos opor ao pecado, porque foi assim que Jesus fez. Então, quando as pessoas falam, vocês têm que amar, porque vocês têm que imitar a Jesus. Mas elas se esquecem que Jesus, ele entrou no templo, fez um chicote com cordas, e ele começou a bater, a chutar todos os cambistas que estavam fazendo da casa de Deus comércio. Elas esquecem que Jesus, ele nunca deu a mão ao pecado e saiu andando. Pelo contrário, ele disse, aí vem o príncipe desse século, eu nada tenho nele e ele nada tem em mim. Amém? Então, nós devemos amar o que Deus ama, mas também nós devemos abominar o que Deus abomina. E o que Deus abomina são vidas, são pessoas? Não, Ele enviou Jesus para amar as pessoas, mas Ele abomina o pecado. Então, eu preciso abominar o pecado também. Irmãos, precisamos ficar com a palavra. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus, mas temos que abraçar a palavra de forma completa, total. 1 Coríntios 6, lá no 9, a Bíblia vai dizer assim, vocês não sabem que os perversos, eu estou lendo na NVI, tá bom? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
E olha que interessante, ele diz, não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. A Bíblia está apontando aqui que quem vive nessas práticas não herdarão o reino. Quem vive praticando essas coisas, por quê? Porque isso é pecado. E nós não podemos deixar com que a sutileza do discurso do amor enfraqueça a nossa fé na palavra. E a gente passa então, irmãos, a relativizar. Pecado é pecado. Como o texto diz, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ah, Michela, mas isso é muito difícil, eu não sei lidar. Pois é, nós temos a verdade da graça aqui na igreja. E nós atendemos. Estamos aqui, disponíveis. Tem filho, tem filha, que você percebe que está com problema? Não fica com vergonha, não seja orgulhoso. Não seja orgulhosa. Não deixe o orgulho levar seu filho para o homossexualismo. Sua filha para a homoafetividade. Não deixa, não. Conversa. Vem até nós, vai até os líderes. Amém, irmãos? Eu quero, por favor, chamar as crianças. Chama as crianças para mim, por favor. Como eu falei para vocês, hoje a gente está num culto diferente. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Desde, irmãos, já tem umas semanas que eu estou com esse clamor pelas nossas crianças. No despertar, no domingo passado, eu orei pelas nossas crianças. E nós, como igreja, vamos orar pelas nossas crianças. Nós vamos orar pelas nossas crianças. O Ministério de Música pode vir aqui, por favor. Nós vamos orar pelas nossas crianças, irmãos. E depois nós vamos cear. Nós vamos cear hoje juntos. Preste atenção. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Por enquanto, o Ministério de Música pode ficar só no instrumental. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Depois, a sua criança vai até você. E você... Cada criança vai ficar com a sua família. Você vai se reunir com a sua família. E você que é patriarca, você que é homem, você ore pela sua família, impõe as mãos sobre seus filhos, impõe as mãos sobre a sua esposa, ore pela sua família. Amém? Porque essa já é uma outra pregação. Nós, meninas, não somos os caras, eles são. Eles são os caras. Você pode repetir comigo? Eles são os caras. Não somos nós que somos os caras, eles são. E eles estão sendo perseguidos. Sabe por quê? Porque um homem posicionado, ele traz toda a sua família. As pesquisas, os gráficos dizem que quando uma mulher ela é convertida e o marido não, ela tem um pouco de sucesso. Mas quando o marido é convertido e a mulher não, ele leva a família inteira, porque eles são os caras. Eles são. Foram sobre eles que Deus colocou a unção para governo, para poder governar o lar. Coloque-se você no seu lugar e deixe ele governar. Deixe ele ser o cara na sua casa. E você, meu bonito, bonitinho aí que está sentado me ouvindo, se posicione como cara. Ore pela sua família, ore com imposição de mãos sobre seus filhos, sobre a sua esposa. Quando ela estiver com dor de cabeça, quando ela estiver com cólica menstrual, quando ela não estiver legal, ao invés de você dar um comprimido para ela, ore antes. Impõe as mãos sobre a sua esposa. Amém, irmãos? Aleluia.